Bom, vamos começar então. Bom, pessoal, deixa eu marcar aqui. Vamos começar então, falar da metafísica. Bom, o que é a metafísica? 9, né? Vamos trabalhar o que é uma coisa, objeto, subjetividade, corpo, consciência, etc. Primeiro, a metafísica, né? O que estuda a metafísica? A metafísica, eu vou começar lá pelo finalzinho, para a gente. Eu gosto sempre de começar pela definição. Isso está no finalzinho da aula, mas vou começar por lá, porque eu não consigo dar uma aula sem começar pela definição. Então, metafísica, a palavra metafísica deriva do processo da palavra meta, do grego, a palavra meta do grego, que significa o que está além. Então, meta quer dizer que está além. E física, vem de físicos, né? Físicos, física e fisiologia, e significa, né, a matéria. Então, metafísica é aquilo que é a condição e fundamento de tudo que existe, tudo que pode ser conhecido. Metafísica é aquilo que está além da matéria, tudo que significa além da matéria. Então, ele vai chamar de metafísica, porque o física é aquilo que a gente vê, né? Tanto que tem a física, Aristóteles chamava de physis, que aí traduzindo é física, fisiologia, né? Tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que a gente pode perceber. Então, os primeiros filósofos começaram a descobrir, a estudar aquilo que era visível, água, terra, fogo, ar. Então, metafísica é estudar o que está além da matéria. E aí, a metafísica, ela começa é a base da filosofia, ou é o início, ou é o princípio da filosofia. O que existe? Essa pergunta, o que existe? Então, o que existe trabalha a questão de que não só do existir, mas da essência, o que é, né? O que é e o que existe. Então, o que é e ele existe, né? Então, trabalha essas duas questões para começar. A metafísica, ela se divide didaticamente, né? O materialista, o negativista e materialista David Hume, ele divide assim: primeiro período vai de Platão, Aristóteles, do século IV antes a 3 antes de Cristo, até o David Hume, que é século XVIII depois de Cristo. Então, esse é o primeiro período da metafísica. Tanto que foi David Hume quem criou a metafísica. Ele fez o estudo pregresso. O segundo período é Kant, o filósofo Kant, do século XVIII até a fenomenologia de Russell, século XX. E a metafísica, que é a chamada ontologia contemporânea, que tenta estudar as coisas a partir de 1920. Então, é estudar a essência da coisa, né? Começa com aquela primeira pergunta: o que é? Então, o que é? Ou seja, existe e qual é a essência? Eu não sei se isso lembra vocês algum livro, alguma coisa. Primeira que me veio à mente, não sei se vem à mente de vocês também isso. Então, a origem de tudo, a essência, que é. O que vem à mente de vocês quando a gente vê esse início? Pode interromper se vocês quiserem. Vamos ver se veio à mente de vocês o que veio à minha. Quando eu estava estudando isso, sabe o que veio à mente?
qual é a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos? É Deus. É Deus. Que interessante, né? A didática, ou seja, o Espiritismo realmente é uma filosofia. Ele começa com o início de qualquer filosofia, Verdade. que é Deus. Muito interessante. E é Deus. E o que vem depois? Deus sempre existiu ou foi criado? Ou seja, depois, a da questão número 1, a questão 2, 3, 4. Como é que é? Atributos de Deus. Ou seja, há uma tentativa de entender a essência de Deus. Deus. Isso é metafísica. Então, só para a gente entender, que aí eu falei, agora, quando eu disser isso, o pessoal vai entender mais. Então, a metafísica, ela começa na origem, que é Deus. Depois, quais são os atributos de Deus? Ou seja, qual é a essência de Deus? É esse o papel da metafísica. Isso eu estou falando com relação a Deus, mas qualquer coisa que a gente queira entender, qualquer coisa, começa assim, quando a gente utiliza a metafísica, que é Marlene Bley. Qual é a Estava um pouco... Oi, pode falar, Maria. Repete, estava um pouco distraída. Tá. Não, a metafísica começa no início, que é Marlene Bley. A criação de tudo. Entendeu? Então, o que é Marlene Bley? Espírito. E sim, espírito. Qual é a essência da Marlene Bley? Entende? A essência é o espírito. Isso. Então, guarda isso, viu? O que é Cirlei? Espírito. Qual é a essência da Cirlei? Guarda isso. Depois vamos continuar nesse raciocínio mais adiante aqui. Tá. A aula hoje está bem ligada a essas questões. Aloysio, Oi. com licença, quando você falou assim, eu lembrei da explosão, né? Que é a explosão onde surgiu, né? Qual a Tudo. origem? Que é o universo? Hoje a pergunta modificou. Que é multiverso? É uma explosão bem maior que a gente ainda não consegue captar ainda. Esse é um outro ponto. A metafísica ela não se baseia nas experiências práticas, como a ciência. Ela é filosofia. Então, ela se baseia no pensamento. Alguém vai dizer assim, mas eu nunca peguei Deus, nunca toquei em Deus. Não tem como. Fazer de maneira experimental. É pensamento, é lógica. Então, quando surgiu tudo? Nos multiversos. É uma resposta. Qual é a prova? Não. Prova material não tem. Vai além da matéria. Veja que além da seria energia. Lembra? Seria uma energia. Meta quer dizer além. Além. Físicos. Então, vai além da física. Então, aí foi... Qual a prova de que a Terra surgiu do Big Bang? Não tem. Porque é além da matéria. É uma concepção no pensamento. É diferente. Nós estamos falando de lógica. Então, a filosofia não trabalha somente com a questão da experimentação. Quem trabalha com a matéria exclusivamente é a ciência, e não a filosofia. Então, os objetos as características da metafísica é a seguinte: primeiro, ela investiga aquilo que existe, a realidade, né? A realidade em si. Mas lembrando que ela não se baseia em dados da experiência empírica. É pensamento puro ou captação pelo intelecto. Terceiro, ela é um sistema coerente de ideias ligadas. É um pensamento puro, mas não é invenção, existe uma coerência. Que é Deus?
inteligência, causa de tudo. Quais são os atributos de Deus? Ele é imaterial. Ó, se é a causa de tudo, ele não pode ser imaterial. Não teve início, não teve fim. Ele é origem. Então, tem que ter as outras ideias que forem definir o objeto, elas têm que ter uma sequência, uma coerência de ideias, uma lógica. Existe a distinção entre ser e parecer. A metafísica vai estudar a diferença entre ser e parecer. Quando a gente olha, por exemplo, um criminoso, o criminoso ele é ser ou é parecer? Quando a gente define, fulano é um assassino, é um ladrão. Isso é ser ou é parecer? Para Parecer. mim, é um Parecer. 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 Não é ser. Ele não é ladrão. Ele não é. Ele está. A essência dele não é exata, ele está. Olha como o Chico Xavier é profundo. O que é o criminoso? Somos nós quando flagrados no crime. Exatamente. Ou seja, todos nós somos criminosos, mas não somos flagrados. Eu não cometo o crime do abuso sexual, da importunação. Agora está em discussão isso, né? As mulheres que são importunadas, as praias da Argentina, a França, o governo francês está fazendo uma campanha por causa da importunação sexual nas praias da Argentina. E as mulheres argentinas se Na queixam, França. elas não podem andar sozinhas, etc. Em Paris, da Argentina, ótimo. Da França, eu cismei com a Argentina. Da França, porque elas não podem andar sozinhas na praia por causa da importunação sexual. Então, aí eu aponto o dedo, ele é um importunador, porque ele foi flagrado. Mas e eu? Que tipo de crime que eu não sou flagrado? Por exemplo, eu cometi um crime consciencial. Ontem, num almoço, eu vi uma pessoa com um prato que parecia uma montanha. Aí eu pensei, nossa, que montanha. Em seguida, eu mesmo falei para mim, o que você tem com isso? É. Deve ter sido o Jordano que falou comigo, né? O que você tem com isso? Você um dia também já comeu esse tanto. Você gostaria que alguém te censurasse? Eu fiquei envergonhado. Mas isso, como tudo isso ficou entre eu e o Jordano, eu não fui flagrado. Ninguém me pegou e disse, o Aloísio é um preconceituoso, é um censurador. Ninguém falou. Se eu não falasse para vocês, vocês nunca iam saber. Então, ser e parecer são duas coisas diferentes. Nem tudo que parece nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado, né? Então, parecência, ela é irreal, ela é falsa. Vamos entender isso de forma mais legal. Então, o David Hume vai dizer que os conceitos metafísicos não correspondem a nenhuma realidade. Qual é a realidade do espírito imortal? Não tem. Entendeu, gente? Não tem. Qual é a realidade de Deus? Não tem. Qual é a realidade do átomo? Do átomo? Não tem. A gente tem uma concepção. Né? Mas fisicamente ele é tão pequeno. Agora, ele existe? Existe. É o ser? É. Qual a prova disso fisicamente? Aí entra na parte física. É que a explosão do núcleo dele causou a bomba atômica. Tem até o filme Horkheimer, né? Então, só para a gente entender que a essência não está ligada a nenhuma realidade. Isso não quer dizer que aquela realidade apareça, mas aí já não é mais o processo da metafísica. A metafísica vai além dessa realidade. E aí, a metafísica estudada se mistura com a ideia de ontologia. Então, alguns preferem usar, inclusive, a expressão ontologia, ao invés de metafísica. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas, enfim,
a ontologia, ela estuda a relação originária, mundo-homem. Então, o que trabalha a ontologia? Investigar os entes, os seres que existem, o sentido, a significação desses seres, estudar a consciência, a percepção, a memória, a linguagem, a intersubjetividade, reflexão, a ação moral, a ação política, a prática artística, as práticas técnicas. Ou seja, nós já estamos entrando aí no processo de quê? Da matéria, na fisiologia. Então, a ontologia, ela faz a ponte entre a metafísica e a matéria e a ciência experimental. Então, a ontologia também pode ser chamada de descritiva. Uma das questões do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que a criança, a infância, o espírito passa pela fase ontológica. Ontológica. O que é isso? É muito comum, eu digo isso porque eu passei o sábado inteiro com os meus netinhos, é muito comum a gente dizer assim, essa criança será calma, essa criança será comunicativa, essa criança será agressiva. Tem criança que bota fogo no rabo do gato, solta a bombinha, dá trabalho na escola, depois se torna um adulto equilibrado. Por quê? Segundo os espíritos, do 0 aos 8 anos, até 8 só. Dos 8 para frente já começa a mostrar quem é mesmo. Do 0 aos 8 é uma fase ontológica. É como se ele vivesse todas as fases do espírito. Todas as experiências que ele passou até agora. E aí eu vi uma criança muito comunicativo, um garotinho sedutor, Arthur, o nome dele, chegou, se apresentou, perguntou o nome de todo mundo, perguntou o nome da minha netinha, do meu netinho e tal. E aí eu perguntei, quantos anos você tem? Ele falou 4. Eu já estou quase fazendo 5, parecia um adulto. E aí eu olhei para o Vitor, meu filho, e falei, Vitor, você era desse jeito. E o Vitor agora é tímido, é introspectivo. Então, eu achei que o Vitor seria, a comunicação social seria a carreira dele. Não, ele trabalha com informática, com tecnologia, ele faz o curso de ciência da computação. Ele não tem contato com pessoas, a não ser com os amigos, com a família. Ele é tímido, porque ele não faz palestra, ele faz o Sócrates. Então, mas quem visse o Vitor com 4 anos, com 5 anos, nossa, esse menino vai ser um ator de televisão, vai ser um locutor, vai ser um palestrante, porque ele era muito comunicativo. Por quê? Era a ontologia. Então, a ontologia é um processo de fases que a filosofia estuda, né? Então, uma criança não diz o que ela é, você só vai saber como que a criança é mesmo na adolescência. Aí ela começa a mostrar, começa a questionar. A partir dos 9 anos, né, até os 8, ela está com o pé no mundo espiritual ainda. A partir dos 9, ela chumba, ela está na Terra. Ela vai aos poucos assumindo as características que ela tem atualmente, que ela vai utilizar na atual reencarnação. E aí, Marilena vai falar para a gente da cosmologia e a metafísica. Então, ela fala que a filosofia ela nasce da admiração e do espanto. A admiração é a seguinte: por que o mundo existe? É uma pergunta que você faz, quem faz é quem está admirado. Espanto: por que o mundo é tal como é? Então, admiração e espanto. Para a gente entender direitinho, o Santiago, meu netinho, 2 anos, ele estava vendo esses dias, com um olho fixo, vendo
Porque a filosofia ela é muito aplicada à criança, que a criança ela é inatura. Aí ele estava vendo as formiguinhas andando, que as formiguinhas bem pequenininhas. Ele parou ali e ficou olhando o caminho que as formigas faziam. É uma admiração. Então, a pergunta é, por que a formiga existe? E aí o espanto dele, por que a formiga é desse jeito, ela anda desse jeito? E ele demorou olhando. E a gente que é mais velha aprende, né? Porque eu também parei para olhar. Parei para tentar entender o que é a formiga, por que ela existe, por que ela surge, o que ela faz. Então, esse é o princípio da filosofia. É a admiração. Você tem que, para você fazer uma pergunta, você tem que admirar. Sim. Né? Você olha e fala, nossa, que prato gostoso. Como é que você fez esse prato? Que prato é esse? Né? Você tem que admirar. Se é um prato qualquer, se não te chama atenção, tudo bem. Não. Eu estava fui lá, eu e o Maia fomos almoçar na casa da Isildinha. E aí, Maia perguntou a Isildinha, que prato é esse? Quer dizer, ele admirou. Aí a Isildinha falou, olha, o nome eu não sei, mas é um nome francês, é uma espécie de cozido. E aí ele, tá. Tem carne? Elas têm. Aí, desculpa, eu esqueci de fazer alguma coisa vegetariana, porque ele é vegetariano, eu não sabia também. Aí ele falou, não tem problema não, eu uso o caldinho da carne, eu só não quero comer a carne. Tudo bem. Então, a ontologia, a filosofia, ela tem essa admiração. E a cosmologia vem de cosmo. Cosmo quer dizer origem, ordem, o cosmo, a ordem dos astros, os planetas que giram em torno do Sol, a Via Láctea, é o cosmo. Então, a cosmologia estuda tudo que existe e busca uma ordem disso. Minerais, vegetais, animais, humano, os astros, o seco, o molhado, o quente, o frio, o dia, a noite, as estações do ano, a morte, a vida, o bem, o mal, o belo, o feio, como que isso acontece? Isso é a cosmologia faz isso. Então, essa é a relação da cosmologia com a metafísica. Então, a metafísica, como estuda além da matéria, ela, então, vai trabalhar com a cosmologia. Ela vai tentar entender a origem de tudo. E aí, Marilena nos apresenta os estudos de Andrônitos da região de Rhodes, na Grécia. E Andrônitos, esse filósofo, né, ele disse assim, ele vai chamar a filosofia de Aristóteles de filosofia primeira, que ele chama de metafísica, ser enquanto ser. Então, para ele, a primeira filosofia é a metafísica, que é Deus. É a primeira. Depois ele vai estudar, existe a matéria, como é que compõe a matéria, tal, tal, tal. Mas primeiro, que é Deus, o início, né? Um outro filósofo, isso aí já no século XVII, o filósofo alemão Jacobus Thomasius, ele diz o seguinte, para ele, né, a metafísica ele se baseia na ontologia. Onto, o ser. O ser se opõe ao que parece ser. Quando a gente descobre o ser, a gente está descartando o que parece ser. Veja que a pergunta não é quem é Deus, porque quem é entra no processo antropomórfico. Deus parece ser humano. Não. Que é Deus? Então, aí eu estou buscando o ser, e não o que parece ser. Porque Deus não é humano. Essa é a proposta, né? Então, veja, a ontologia é isso, é você buscar o que é, o ser, e não aquilo que parece. Né? Então, quando eu falo Sidneia, que é Sidneia? Né? Uma mulher
que usa óculos. Não, isso é o que parece. Que é, Sidney? Espírito. Que se opõe ao que parece ser. Qualquer aparência da Sidneia não consegue retratar a essência. João de Anjos diz o seguinte: nós somos muito melhores do que parecemos ser. Se eu olho para o Sócrates, nossa, Sócrates é um bom professor. Ele é mais do que isso. Porque a essência sempre é superior à aparência. A aparência é uma manifestação opaca da essência. Eu dou uma acelerada aqui para poder não atrasar o Sócrates. E aí, então a filosofia primeira é isso, né? E aí que tem a ver com o que ele chama de o ser das coisas, a ousia. Ousia significa essência. Então, isso é a essência, a ousia. Bom, e aí mais na frente ele vai falar do Parmênides de Eleia. Parmênides de Eleia, que estudou, que começou a questionar. Então, ele dizia o seguinte: o mundo é mutável. Lembra? Estudou Parmênides, né? O mundo é mutável. Mas o ser, diz Parmênides, é sempre idêntico a si mesmo, imutável, eterno. Então, se eu falar, como eu falei, guarda aí, quando eu falei Sirlei, que é a Sirlei? A essência. Sirlei será sempre Sirlei, ela é eterna. Mas na reencarnação passada, ela tinha os olhos azuis, ela nasceu na Inglaterra. Mas agora, ela tem a pele negra, nasceu no Brasil. Então, ela tem a pele negra? Não, ela é a essência, é a Sirlei. Se você quiser que seja assim, ela é assim. Uma vez eu fui num centro espiritualista para dar uma palestra e cheguei mais cedo do que o combinado e estava lá reunido um preto velho orientando os trabalhadores daquela casa. E aí não era para eu participar, porque era uma reunião interna. Mas não sabia. Era às 9 e eu achei que era às 8. E aí eu falei, então tá bom, é às 9, então deixa eu dar uma volta, vou na padaria, tomar um café. Quem me conhece sabe que eu adoro uma padaria. E aí a pessoa falou, ó, o vovô tá te chamando lá. Aí eu fui. E aí eu dei a mão, aí ele pediu para eu dar a mão a ele, era uma corrente, eu entrei na corrente, ele pediu para uma das minhas mãos ficar dadas a ele, o médium. Tá bem? E aí eu abri meu foco de psicometria, né? A gente estudou isso semana passada. Então eu abri meu foco e eu vi ele, o espírito, pretinho, a pele bem negra, né? Da cor dessa carteira, e o cabelo branquinho, que parecia neve. Então, um contraste lindíssimo. A barba branquinha, a pele negra por dentro, o cabelo branquinho. Aí eu falei assim, nossa, eu pensei, né? Falei pensando, que lindo. Aí ele disse, gostou? Disse, gostei. Aí ele fez um redemoinho e apareceu um chinesinho pequenininho. E falou, e agora? Aí antes que eu respondesse, ele fez o redemoinho de novo e pareceu um japonês grandão. Falou, e agora? Posteriormente, me informaram que aquele chinês pequenininho era o mestre Xing Li, muito conhecido. E o japonês grandão era o Jung. Era um japonês chamado Jung, não o Jung de Jung, né, do Carl Gustav, mas um Jung com Y. E aí, quer dizer, o que ele quis dizer para mim? Eu sou tudo isso. Isso é só aparência, não sou eu. A essência é diferente, né? Então, essência e a essência sempre se opõe à aparência. E aí o Parmênides diz o seguinte, né? Ele fala que a filosofia deve se basear na aletheia, que quer dizer amor à verdade, e não na doxa, amor à opinião. Verdade significa
Kaletheia. Doxa significa opinião. Né? Então, e aí, vai dizer, né? aquela frase, eu lembrei, encerrando aqui para a gente entender, eu lembrei daquela frase do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Sócrates, com você, eu não abri para o diálogo, porque a gente foi interagindo, né? Ao mesmo tempo com o pessoal. Estão me ouvindo? Dá para me ouvir bem? Tá joia, tá Tá, bem, né? tranquilo. Então, tá. Boa noite para todos e todas. Boa E aí, dando noite. sequência no nosso... deixa eu botar só aqui o coisa no carregador. Dando sequência no texto, a Chauí vai trazer, né, Platão e o mundo... Da essência. Platão e o mundo das ideias, né? Perdão, Platão e o mundo das essências, ou o mundo das ideias também pode ser, né? E aí, inicialmente, Platão vai trazer dois filósofos que tinham pensamentos distintos, que é Heráclito e Parmênides, que a gente acabou de ver com a Aloísio, né? Onde Heráclito afirmava que a verdade estava no mundo das coisas, no mundo das opiniões. Então, a imagem, a matéria, aquilo que eu vejo seria, então, a verdade. Enquanto Parmênides, né, vai acreditar que a verdade está no mundo sensível, né? No mundo da essência, no mundo que as coisas elas se tornam, então, não mais a aparência, mas um processo em que há ali a essência disso propriamente dito, né? E como essência, passa-se a ter, né, uma questão imutável. Então, quando eu sou, eu não era, eu não fui, eu sou. Então, se eu sou o ser, né, ele não tem uma mutabilidade, ele vai continuar sendo o que ele é, o ser, né? Uhum. E Platão vai dar, nesse sentido, né, vai trazer aí a sua ontologia e vai concordar, nesse caso, com Parmênides, ao invés de Heráclito, dizendo que realmente o mundo das ideias é o mundo real, né? É o mundo onde se consegue alcançar a essência propriamente dito das coisas e da natureza por si só. Um exemplo que a gente pode pensar nesse quesito, porque Platão aqui está tratando da ontologia, né? O Aloysio explicou o que é ontologia, mas é disso que constitui o ser, ou que nasce com o ser, ou um lugar, como é que eu coloco, né? Através do qual o ser se torna, né? E a gente vai ter várias ontologias, mas a ontologia platônica vai sair do não ser em direção ao ser. Sai da aparência em direção à essência. Uhum. Um exemplo disso, então, a gente pode pensar a árvore. A árvore ela é um elemento da natureza, é uma matéria da natureza. Por isso ela é imperfeita. Da árvore eu faço mesa, da árvore eu faço cadeira, da árvore eu faço estante. Isso só é possível pelo processo ontológico, pelo processo das ideias. Porque, a partir do momento em que eu olho a árvore, eu imagino todo o processo, né, de construção, antes mesmo do carpinteiro ir lá cortar a árvore e fazer ali o móvel. Isso ele já idealizou antes no campo da ideia. Né? A ideia tá ali. Então, o Platão, entre Parmênides e Heráclito, né, entre esse impasse, né, o mundo das ideias, o mundo da aparência, o mundo do devir, né? Devir significa vir a ser. Por isso eu trouxe o exemplo da árvore, né? A árvore é um devir. A gente pode tomá-la como a árvore, entendê-la ali naquele lugar e somente como um processo natural, uma natureza, ou eu posso transformar isso em uma outra coisa, né? E aí Platão vai, então, propor que a gente saia da doxa,
né? Que seria, então, essa opinião, essa coisa que eu tiro, essa conclusão que eu vou tirar a partir mesmo da aparência, em direção à episteme, ou seja, ao processo científico. Nesse caso, então, Platão não concorda 100% com Parmênides, né? Porque Parmênides vai em busca da verdade. Sim. Platão já vai propor a ciência. Ou seja, tem de haver, então, alguns critérios, métodos, formas de se olhar e de se pensar para se chegar... Ou seja, eu observo as ideias para se chegar à essência. E aí, uma vez que eu observo as ideias, eu tenho que também qualificá-las, olhar se elas estão valendo. Opa, isso aqui está fazendo sentido, isso aqui não está, para que elas sejam, então, para que elas entrem nesse lugar da episteme, para que elas saiam da doxa, da opinião, para o lugar da episteme mesmo. É como hoje, inclusive, a gente ainda faz ciência, né? Porque se eu afirmar, por exemplo, que um tema que está em alta agora, que está aí, acho que nas 2 últimas semanas esteve muito em alta, né? Que é a questão da legalização das drogas. Então, se eu afirmo assim, não, as drogas elas não causam mal nenhum, eu estou afirmando a partir de um senso comum. Eu não tenho base, é a minha opinião, eu estou expressando a minha opinião. Outra coisa é pegar e ir observando, criar critérios, avaliar, observar se essa ideia ela realmente existe, se ela é coerente, se ela parte de algum pressuposto. E aí, junto, então, à ontologia platônica, a gente vai ter a dialética socrática, que não é platônica, né, gente? A dialética socrática, né? Que é mesmo essa relação entre o mundo sensível, o mundo das coisas, o mundo da aparência, e o mundo das ideias, o mundo inteligível. Então, a dialética platônica vai dizer que é a partir da minha opinião que eu vou em direção à episteme. É a partir do que está fora que eu trago novamente para dentro e retorno para fora. O momento dialético é esse. É o vai e vem. Né? Então, diante ali daquilo que está colocado para mim, né? Eu vou, então, produzir uma opinião, ou então vou produzir, a partir, ao invés de uma opinião, eu produzo experimentos. Né? Não, porque dois homens casados é ruim. Aí a gente vai observando as famílias que são estruturadas num processo homoafetivo. Espera aí, tem amor ali, está se constituindo bacana. Opa! Então tem uma questão em que a opinião não está englobando. Ele fecha, inclusive, esse item, né? Fazendo uma referência aí do livro Banquete, né? Quando pedem-se para se falar o que é o amor. E alguns filósofos ali vão tratando o amor até que se chega em Sócrates. E Sócrates vai mostrando como há uma necessidade de fazer mesmo questionamento sobre isso. E aí Sócrates vai introduzir o mito, né? O mito de Eros, né? O mito do amor. Eros é o deus do amor, né? Então, no nascimento de Afrodite, que era a deusa da beleza, há ali um grande banquete, mas eles esquecem de convidar a Penúria, né? Que seria uma deusa. Ela ali faminta, se esgueira entre as mesas do Olimpo, e ali se alimenta e tal, e aí ela vai ao jardim, né? E lá ela encontra o deus Poros, né? Com quem ela acaba, então, tendo um filho, que é Eros. Então, Eros vai ter na sua essência tanto Penúria como Poros. Vai ser tanto faminto, carente, miserável, como ele vai ser astuto, vai ser engenhoso para poder conseguir o que ele quer. Né? E aí a gente vai percebendo como que é mesmo o processo dialético aí. Porque a filosofia desde sempre nos convoca
a fazer esse movimento de dúvida sobre o mundo, de questão, de questionar o mundo. Então, eu vou e volto nesse processo para que eu consiga transformar o que é oposto, o que é controverso, né? Então, a água ela pode ora ser líquida, ora pode ser vapor, ora ela pode ser sólida, né? A gente vai ter essa possibilidade quando se trata da coisa, né? A essência é uma só, a gente sabe que é uma só. Se eu pegar o gelo, se eu pegar o vapor, se eu pegar a água, é uma coisa só, não tem diferença. O que muda é o estado. O que muda é o que a gente está olhando, está vendo, né? Então, e aí ele vai mostrando então que não é tão simples chegar-se a uma resposta quando se trata do que é a essência, né? O que é a ideia, porque vai exigir de nós sempre fazermos diversas perguntas, né? E aí ele vai trazer a questão do que é belo, da questão da perfeição. E aí o que é o belo e o perfeito, então, dentro desse processo para que eu encontre o amor, né? Enfim. E aí ela termina, né, a Chauí, dizendo que a ontologia é, assim, a própria filosofia e conhecimento do ser, isto é, das ideias. É a passagem de opiniões sobre as coisas sensíveis mutáveis rumo ao pensamento sobre as essências imutáveis. Ou seja, em todo o processo filosófico, né, ontologia vai sempre estar ligado a uma possível transformação da natureza. No caso, por exemplo, dos filósofos gregos, essa transformação vai partir-se primeiro da ideia, né? Como coloca Platão, ou pelo menos é na ideia que isso é possível ser concebido. É pela ideia que eu entendo novamente, né, que se uma cadeira pode ser cadeira olhando para uma árvore, se uma mesa pode ser mesa, né? Se eu consigo fazer alguma outra coisa, porque vejam, uma cadeira ela não tem como ser outra coisa. Não tem. A gente não tem como fazer da cadeira outra coisa. Mas a gente sabe qual é a essência da cadeira. Se ela é de madeira, se ela é de ferro, se ela é de... Enfim, né? Você tem uma infinidade de possibilidades, mas ela é aquilo. É uma coisa, ela está ali posta, mas há uma essência que a antecede e que, a partir da ontologia, é possível criá-la. Então, vamos lá novamente para exemplificar, né? Primeiro eu encontro a árvore, em seguida eu penso que é possível fazer com essa árvore, e em seguida eu transformo essa árvore. Mas a essência ela permanece, né? A essência daquilo permanece, ainda que a forma se altere, ainda que a forma mude. Então, uma cadeira de madeira, ela vai ser sempre uma cadeira de madeira. Eu posso pintar ela de dourado, de prateado, mas ela não vai ser de ferro, né? A mesma coisa é com relação, né, a nós, seres humanos. Então, o que a filosofia nos diz? Somos seres racionais, somos seres das ideias. Ou seja, nós temos para que eu seja, eu preciso pensar. A existir, né? A ideia de existir está ligada a ser. Então, se a minha existência ela está partindo por uma busca da essência, né? Logo, todo o meu percurso, né? Tudo que a filosofia nos apresenta é nessa tentativa mesmo de que a gente saia desse lugar e assuma esse ser que somos, que é racional, que é de questionar, que é de perguntar, de pesquisar, de investigar o mundo, né? Pelo menos é isso que a filosofia vai nos apontando. Acho que é isso. Sócrates, me dá uma explicaçãozinha sobre o amor de Platão. O amor, quer dizer, o significado do amor para Platão. Para Platão, não sei, porque aqui no texto ele fala de Sócrates, né? Ele não fala dele. Tá. Mas é porque só, talvez ela queira se referir
a quando a pessoa fala de amor platônico. Ah, tá. Entendi. É isso, Marlene? Seria, Não seria seria bem isso, porque eu na faculdade, assim, o que é o amor para o Platão? Mas ela não me disse, até hoje eu estou encucada com esse. O que Ah, é tá. o Então, amor? desculpa, eu achei que era isso. Então, Não, o que é o amor para o Platão? Eu ah, ainda não, não sei. é porque como ele não fala dele, né, não tem como a gente Pois saber. é, Ele não sei. fala para Sócrates. Então, porque assim, Sócrates tem uma definição de amor, que é a definição que a gente chama de metades eternas, que Hum, é que Sócrates, isso. no encontro, Platão que descreve isso, no banquete ele fala de um encontro que as pessoas vão definir o que é o amor. Aí ele tem tá, a definição de Parmênides, de Heráclito, de vários, aí fala de Sócrates. Sócrates adentra, e aí todos ficam esperando, que ele é o cara, o maior, né, da filosofia, e ele fala, o amor, no início, Zeus criou, além dos homens e dos seres humanos, dos deuses, das ninfas, ele criou os seres andrógenos. Os seres andrógenos tinham 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças. tá, Esses seres deveriam servir os deuses. Eles tá, eram mais competentes que os humanos, mas seriam abaixo dos deuses. Só que os tá. seres andrógenos se mostraram tão competentes, eles faziam maravilhas, faziam mágicas, que os deuses do Olimpo enciumaram. Reuniram-se, então, os deuses, foram até Zeus e falaram para Zeus, você criou seres para nos servir, só que eles são maiores que nós. Não é justo. E aí Zeus, pressionado pelos deuses, decepou o andrógeno no meio, separando em 2 partes, e espalhou essas partes pelo universo, que se misturaram aos humanos. Então, quando essas 2 metades se encontram, elas fazem maravilhas. É a definição de Sócrates para o amor. Esse é o Tá. amor na visão dele. Que Isso foi tá. adotado no mundo no período romântico. Tá. Posteriormente, o próprio Emmanuel adotou, e no meio Ah, espírita começou a história da alma gêmea. O que é a alma tá. gêmea? São as 2 metades. Sim, Só que, como o espiritismo é uma filosofia, os espíritas, Allan Kardec pergunta aos espíritos: existe metades eternas? Existe a teoria de Sócrates? E aí eles respondem: não, todo ser é completo. Não é apenas uma ideia romântica, não tem nada a ver com a essência, não tem nada a ver com a tá. realidade. Entendeu? E isso está no livro O Banquete? Eu tenho o livro, vou ter que ler de novo. Sim. Não, lá Tá, tem a definição do Sócrates. tá, tá. Essa já a explicação que não existe metade eterna está no Livro dos Espíritos. Ah, tá. E qual é o livro? Eu acho que eu vou ter que ter esse livro, Qual livro? que fala da metade do que não existe, que é uma ideia. É o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É só Tá, você joga no Google que já vai aparecer qual é a questão que você tem que investigar lá. Eu não sei de cabeça qual o número da questão, mas é o Livro tá. dos Espíritos. Entendeu? Não, eu acho. Tranquilo, obrigada. Mas, Valeu. pessoal, temos um tempinho ainda, temos 10 minutos para a gente conversar. Quando você falou da alma gêmea, eu falei, mas para os espíritos não tem a alma gêmea, né? Não, Não. ela não faz parte do nosso, Não faz. né? E É, cria uma confusão, entendeu, Silei? Por exemplo, aham, um cara, vou completar 60, até anunciei hoje, ó. Já estou falando isso na frente do Sócrates, que é testemunha.
Vou completar 60 anos, dia 21 de janeiro. E não é brincadeira isso. Já reservei o lugar e bebida e comida por conta de quem vai. Por quê? Tá. Eu tenho pessoas, amigos, que bebem, que usam álcool. Eu não bebo. E muitos, a maioria dos meus amigos não usam. Então, quem não usa vai levar o quê? Refrigerante, suquinho. Tem um cara que nem refrigerante toma, que é mais natureba, né? Leva o suco. Agora, quem bebe, leva o álcool dele, porque eu não vou fornecer. Também não posso Certíssimo. impedir, porque como é um encontro com os meus amigos, com a minha família inteira, então, bom, estou falando, não tem nada a ver com o que eu vou falar. Eu já mudei o assunto. Enfim, geralmente o homem, quando atinge a meia-idade, que é 50, 45, 50, ele começa a querer arrumar uma mulher mais nova. E aí que ele vai arranjar uma gêmea dele, entendeu? É muito interessante. O camarada chega no consultório e fala: Luiz, encontrei minha alma gêmea. É, Ela tem 18 anos, é minha alma gêmea, somos conhecidos de outra encarnação. Eu digo: é a mulher dos seus filhos, a que tem 50. ô dó. Não, essa não é a minha alma gêmea. Então, assim é fácil, né? Eu nunca vi ninguém Eu- escolher a alma gêmea, que é a mulher do filho, né? A mãe dos filhos. Então, essa história é uma embromation danado. Também tem mulheres que fazem isso, que também escolhem suas almas gêmeas. Tem. Aí eu digo: ó, essa é a alma algema, vai te algemar com problema no futuro. Ou então, essa Verdade. é a alma algema. Uma amiga minha que é católica, mas ela confia muito nas minhas opiniões, ela queria vir aqui em casa durante a pandemia para apresentar a alma gêmea dela para a gente. Ela falou: não, fala com ela para não vir, não quero saber de alma gêmea, não, senão vai trazer Covid. Essa alma gêmea não é nada para trazer Covid. É. Meu amor, minha alma gêmea, resultado. 3 meses depois, a alma gêmea dela roubou 50 mil reais dela, que pegou cheque dela pré-datado e gastou e não devolveu, ainda tomou um pedaço de terras dela que pegou para plantar, plantou, recebeu o dinheiro, ficou só para ele. Então, e é a alma gêmea dela. De cadê a sua alma gêmea? Pois é, é meu ex-marido. Né? Então, é um perigo esse negócio de alma gêmea. Por isso que nós não Perigo, temos essa ideia de alma gêmea. verdade. O dia que o cara fala assim: minha alma gêmea, Luiz, é aquela senhora ali, minha esposa, estou casado com ela há 50 anos, 60 anos. Aí tudo bem. Agora, Aí, quando a alma gêmea sempre é novinha, né? É nossa, sempre um fortão, né? é uma algema mesmo. Teve até a novela, né, gente? Alma Gêmea. E é uma novela linda, mas extremamente antidoutrinária. No final, os dois espíritos se fundem. É a teoria da alma gêmea e formam um só. Não sei se vocês lembram. Não existe. Lembro. Nunca vai fundir um no outro. Porque é a teoria do androgenismo, né? Da alma gêmea. Quer dizer, se fundem, se juntam. Sim, Aí torna ele um só. pergunta: qual é a alma gêmea de Jesus, né? É isso. Mas é essa questão da discutir aí mesmo a ideia da essência. Eu gostei muito dessa parte aí de estudar a essência e a aparência, né? Aí que eu percebi como o espiritismo é uma filosofia. Questão número 1. Caramba, número 1, gente. Que é Deus. Aí depois você vai ver o número 2, número 3. Aí já vai discutir o quê? Primeiro discute o quê? O que é? Depois discute a essência. Até vou jogar aqui no Google. De cabeça eu não sei qual é a questão número 2. Ó. Livro dos Espíritos. Vamos ver? Então, número 1, que é Deus. Aí vem o número 2, que vai trabalhar exatamente a essência de Deus. Entendeu? 55. Vou pegar aqui, página 55. 55. Aqui, ó. A questão número 1, que é Deus. Depois, questão Dois são número as 2. provas da existência de Deus. Né? Questão número 2, o que se deve entender por infinito? Já está tentando discutir a essência. Né? Porque Deus
Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Aí ele vai criando uma estrutura filosófica. O que se entende por infinito? O que não teve início, né, nem tem fim. É o desconhecido. Aí ele vai. Então, Deus é o infinito? Aí eles respondem, definição incompleta, pobreza de linguagem, é insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aí ele continua, Allan Kardec, onde se pode encontrar prova da existência de Deus? Tentando trazer para a parte fisiológica. E ele fala, não há efeito sem causa. Ok, aí continua. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo de Deus? Dos homens, melhor dizendo, da existência de Deus. A de que Deus existe, pois de onde haveria sentimento se não tivesse uma base? E assim vai. Depois ele vai falar dos atributos de Deus, né? Então, para mim, é um processo eminentemente filosófico. Muito bom. Então, tá bem, pessoal. Quase que eu me esqueço. Quinta-feira, dia 31 de agosto, é fora do nosso horário, mas se puderem, assistam lá a palestra. Assistam não, que eu vou assistir, né? Vamos assistir a palestra da doutora Marilena Chauí. Gente, a palestra da mulher é uns R$3.000 para a gente entrar para assistir, né? Sem brincadeira. Ela é a filósofa mais famosa do Brasil, uma das maiores do mundo. E o ICL, vale a pena você salvar o ICL. Eles têm uma proposta muito interessante, eles trazem as maiores inteligências do planeta em lives de graça. Não é a primeira vez, não, eu já assisti outras palestras deles. Então, eles têm essa missão, só eles fazem isso. Então, é fantástico. Então, qual é a minha proposta, viu, Sócrates? O Sócrates vai dar aula daqui a pouquinho na Revista Espírita. Qual é a minha proposta? A gente assistir a aula, levantar questões, e o nosso encontro da próxima segunda, do dia 4, será para debater a palestra da doutora Marilena Chauí. Então, anotem. Qual é o horário? Questionamentos. No nosso grupo, alguém postou lá, acho que foi a Valéria, eu já entrei e fiz minha inscrição. Vocês têm que fazer a inscrição de vocês, porque o link vai pelo e-mail de vocês. Daí vem no e-mail? Ele vai te pedir um e-mail quando você fizer a inscrição. Tá. E aí, quer ver? A Valéria que mandou. Dia 31 de agosto, quinta-feira. Eles têm a hora aqui, mas eu tenho para mim que é 20 horas. Tá. Acho que 20 Às horas. 20, sim, às 20. 20 horas. 20 horas horário do Brasil. Portugal. Vi aí, aqui é à meia-noite. Meia-noite. Então, pode ser. Aí você pode. Pior que não fica gravado, né, Lisete? Se ficasse gravado, você podia assistir depois. Mas eu já me inscrevi. Estou a pensar em fazer uma soneca antes. É isso, ótima ideia. Porque eles avisam que não fica gravado. E ele explicou porque ele falou, porque nós já fizemos experiência, quando fica gravado a pessoa não presta atenção, ela não assiste. Então, o melhor aproveitamento é não ser gravado. Eu tenho um presidente de uma casa espírita, que eu vou falar agora dia 17 lá. Ele não grava, não transmite, é proibido. Porque ele falou, Luiz, ninguém queria vir mais para o centro. Depois que eu fiz isso, aí a casa espírita dele é a mais cheia. Porque o povo só para assistir tem que ir lá. Ele traz os melhores palestrantes do Brasil, ele gasta do bolso, ele gasta uma média de 80, 100 mil reais com palestrantes. E falou, e o pessoal não quer saber de vir, não quer saber de ser debaixo da coberta. Não. Se quiser, vai ter que vir aqui. Então, ele levou Simonetti, os melhores palestrantes ele sempre leva, ele escolhe a dedo. E aí, por exemplo, vou estar lá, vocês não vão poder assistir a palestra que eu vou dar lá, porque é fechado. Ele não transmite, não grava. Então, ele tem uma atitude radical. O canal dele tinha mais de 40 mil seguidores. Eu até pedi a ele, rapaz, me dá o seu canal para eu usar o Café com o Evangelho. Ele não dá. Luiz, se eu der, o pessoal vai ficar cobrando e tal. Está lá o canal parado. Então, isso é uma realidade, né? E aí o ICL chegou a essa conclusão,
que não é a nossa realidade. Senão, se eu fizer isso, como é que a Lisete, a Marlene, o Luiz, todos vocês, né, todo mundo aí é de fora de Guarapari, não tem ninguém de Guarapari aqui, tá vendo? Então, mas no caso dele, ele pode fazer igual a cidade do interior. Aí ele falou comigo, você não faz isso? Não, eu não posso. Eu não posso fazer. Uhum. Mas agora, não gravar pode, né? Eu acho isso não importante, mas não gravar é uma estratégica. Mas eu não prefiro não usar. Mas ele usa. Então, e como é de graça, a cavalo dado não se olha os dentes, né? E não pode reclamar. Tem que assistir e pronto. E a Elisete tirou soneca antes. Então, gente, assistam, anotem pontos, que a nossa aula do dia 4 de setembro vai ser em cima da palestra do dia 31 de agosto, tá bom? Ok. Maravilha.